É engraçado, Tássia. O nome que eu estava querendo dizer que é a 301 é a seção 301, que é uma lei americana, é uma espécie de lei antitrust, né, de representantes de comércio americana. É uma espécie de lei, a seção 301 é uma lei americana, que é isso que eu estava querendo dizer. Então, o que basicamente eu comecei a olhar nessa tarifa dos 25%, que os Estados Unidos defenderam, e a gente começa a ver o que é que está isento. Eu vou começar pela isenção. Aí está isento carne, produtos alimentícios. Por quê? Porque se um governo ele começa a aumentar a sua tarifa, quem paga essa tarifa, Tássia, é o povo daquele país que implantou a tarifa, não é? Que vai estar na gôndola do supermercado, vai estar na carne verde, vai estar nas frutas, nas commodities agrícolas, né, que são soja, mas os Estados Unidos não exporta soja do Brasil, porque tem soja lá demais. Os Estados Unidos é concorrente até do Brasil, junto com a China. Mas os outros, alguns derivados de alimentos, né, que eu falar de grãos, né, são enviados, né, e nessa relação de máquinas e equipamentos, você vê até máquinas e equipamentos ficaram isentos também. Então, a relação de isenção é maior do que o próprio impacto da tarifa. Eu fui ver, espera aí, essa tarifa veio para quê? A tarifa está justamente aí. É mais um tarifaço financeiro, mais um tarifaço às instituições financeiras, às big techs, às empresas que desenvolvem tecnologia no país. E desses processos das empresas que desenvolvem tecnologia também tem os bancos digitais, que os bancos digitais também desenvolvem tecnologia avançada, né? Para você ter uma ideia, por deveras vezes, o Brasil já foi primeiro lugar em sistemas de operacionais de facilidade financeira, dos moldes do sistema financeiro. De vez em quando o Brasil é o primeiro lugar, e de fato o Brasil é muito avançado nisso aí. Então, o tarifaço está mais nas big techs, nas médias e grandes e até pequenas empresas de transferência de tecnologia, do que sim nas faladas ou commodities ou bens de primeira necessidade, né? Porque se fosse um tarifaço sério de fato, você não tarifar máquinas e equipamentos, por exemplo, as peças de avião, né? Porque os Estados Unidos têm, né, a Airbus que ela fabrica peças de avião também, né? Não é isso? Então, acho que até para a questão de velocidade e isenção de taxas operacionais seria muito melhor, né? Mas eles entendem claramente que tem alguns setores da aviação americana que entendem que as peças da Embraer, elas têm sim uma relevância muito grande. Aí você começa a entender, a pergunta foi muito boa do pessoal que nos acompanha, né? A pergunta foi ótima aí, do amigo que nos acompanha nas redes sociais. Por quê? Afinal de contas, o que é que vai impactar de fato, né? O que impacta é o seguinte, que na hora que o cara lá está comprando, poxa vida, eu não vou comprar mais essa fruta, não vou comprar mais isso, porque a taxa está muito grande e eu tenho que repassar para o consumidor final. Então, é o que o presidente Lula falou, vamos procurar outros países que queiram comprar, né? E como foi feito o ano passado. E a cada vez mais, essas atitudes, Tássia, têm empurrado, né, o comércio brasileiro, aqueles que produzem, para outros países, principalmente da Ásia. A China tem um mercado de 1,5 bilhão de pessoas, os caras querem comprar, né? A Malásia, a Indonésia, a Filipinas, né? É um mercado que está em efusão, não é verdade? Um mercado com uma perspectiva econômica muito grande e que precisa. Então o Brasil está procurando mais parceiros. E o que é que acontece? Qual é o resultado disso? Vai acabando a cada dia mais a dependência da relação da balança comercial, ou seja, os próprios americanos, né? Ou seja, a decisão desse governo, do inquilino de passagem, do governo atual, ela faz com que empurre o Brasil mais ainda para fora,
ou se afaste mais das relações bilaterais com os próprios americanos. Então, hoje, na relação de comércio, na relação de dependência, o Brasil depende quase pouco, quase nada, é muito pouco. Não tem uma representatividade, né, de frear a balança comercial ou gerar prejuízo, não tem. Né? Porque, repito de novo, a relação de comércio no ano passado, depois das tarifas do Trump, que chegou a 50%, houve sim um déficit para o Brasil de 9%. Em compensação, o Brasil cresceu 5% a nível mundial. 5% na relação da balança comercial. Né? Então, essa tarifa é mais uma tarifa, né? Eu estava ouvindo o professor Leonardo Trevisan e disse, olha, isso é mais uma tarifa financeira, né? É mais uma tarifa contra o sistema financeiro. E é tão claro que após essa tarifa, o que é que o governo americano vai? Olha, esse negócio, esse PIX está trazendo prejuízos para as nossas, para o nosso sistema financeiro. Peraí, por quê? Porque, veja só, quem hoje opera Visa e Mastercard, que é os que mais se operam aqui no país chamado Brasil, nesse país que nós vivemos, eles cobram taxa. Eles cobram taxa daquele que operaciona, né, do comerciante. E muitas vezes essas taxas são repassadas para o consumidor final, que somos nós. Se você acha que está comprando no cartão, bota no débito, o comerciante lá paga uma taxa. Vai de 0,3% a 0,5%. E muitas vezes ele diz logo, se for no cartão, mesmo que seja à vista no débito, ele repassa a taxa para você no preço final. Por isso que isso tem esvaziado o grande lucro que a Visa, a Mastercard, que são as maiores operadoras aqui no Brasil, tem, que são bandeiras americanas, está trazendo prejuízo para eles. Por quê? Porque tem o Pix, que o Pix é zero. Você chega no supermercado, transfere de grátis. Não tem taxa nenhuma, porque é um sistema operacional brasileiro, totalmente 100% com tecnologia brasileira, desenvolvido pelas Big Techs, né? Essa Big Techs, né, foi desenvolvida através com o Banco Central. Então, é mais um tarifaço às entidades do sistema financeiro do que propriamente dito a questão de relação comercial, a relação bilateral comercial. Porque todo mundo sabe que a relação comercial Brasil, Estados Unidos, o Brasil é deficitário. E os Estados Unidos é superavitário. O que é isso? Os Estados Unidos mandam mais coisas, mandam mais equipamentos, mais alimentos, exportam mais para o Brasil do que o Brasil exporta para os Estados Unidos. Entendeu? Então, veja só, é deficitário por isso, há muito tempo é deficitário. Né? Nós consumimos muita coisa americana, muitas coisas americanas. E nós enviamos muito pouco, exportamos muito pouco para os Estados Unidos. E há muito tempo que é deficitário, há décadas que é deficitário. Então, é mais uma questão política E aí, veja só, é política, tem ainda a família Bolsonaro também fazendo vassalagem, né? E para trazer prejuízo ao sistema financeiro do país. É isso aí.